seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de constelação sistêmica transpessoal. Nesse vídeo, nessa série de vídeos agora que nós vamos passar a partir de agora para você, eu quero abordar as principais aplicações da constelação sistêmica transpessoal. E eu quero começar pelas aplicações mais tradicionais das constelações, que são em conflitos familiares. Então, o objetivo aqui agora é mostrar para você que está fazendo esse curso, que está querendo compreender, entender melhor a constelação e principalmente o meu método, a constelação sistêmica transpessoal, você poder entender como esse método ele pode ser aplicado nas principais questões, nos principais problemas que as pessoas acabam trazendo para o consultório. Não só para você que pretende, ao final, aprender o método, né? Ou seja, quer ser um facilitador de constelação, quer se apropriar do método, quer realmente saber como trabalhar com conflitos familiares, mas também para aqueles que estão me assistindo, você que está assistindo essa aula e que pretende fazer um programa de vivências em constelação. Ou seja, que você procura um processo de transformação, de desenvolvimento pessoal e muitas vezes passando por problemas de conflitos familiares. Como será então que a constelação sistêmica transpessoal, ela não só entende, mas como ela pode trabalhar, ajudar as pessoas que participam de uma constelação a resolverem, a superarem, a aumentarem o nível de compreensão da origem do conflito familiar que cada um atravessa. Então, esse campo dos conflitos familiares, ele na constelação, ele acaba sendo bastante significativo, eu diria até que emblemático, porque com o trabalho do terapeuta alemão Bert Hellinger, que foi o que criou o método das constelações sistêmicas familiares, o método da constelação ele ficou muito popularizado e, mais do que popularizado, ele ficou muito associado à resolução dos conflitos familiares. Mais do que isso, né, ele passou então a ter quase que um sinônimo, né, do uso de constelação para as constelações familiares, segundo o modelo do Bert Hellinger. O fato é que a família e os conflitos familiares, eles representam um exemplo, uma situação extremamente didática, vamos dizer assim, para o uso da constelação. Porque você que está acompanhando todo esse curso, você viu lá nos primeiros vídeos que nós apresentamos, como você agora já sabe o que são as constelações como técnica, você então sabe que a constelação, ela, né, sendo essa técnica que acaba evidenciando, trazendo à consciência o que está acontecendo inconscientemente em uma dinâmica sistêmica. Quando nós aplicamos na família, nós temos então um grande exemplo da aplicação e da eficácia das constelações em relação aos conflitos familiares. Isso por quê? Porque a família é talvez um dos principais e básicos sistemas que nós percebemos mais claramente. Todos nós, mesmo aqueles que perderam a sua família, se afastaram das famílias ou que não, enfim, de alguma forma não têm esse convívio familiar, todos nós pertencemos a um sistema familiar, a um conjunto de pessoas que na consanguinidade trazem uma dinâmica muito específica, muito peculiar e que caracteriza exatamente uma dinâmica sistêmica. Dentro da psicologia, nós temos abordagens sistêmicas familiares que estudam exatamente os conflitos familiares, as relações de poder, as relações de dependência, as relações de responsabilidade entre os membros e entre os níveis de uma família. Mas, com certeza, foi o trabalho de Bert Hellinger que deu um salto não só na compreensão, mas também na possibilidade efetiva de utilização de um instrumento, a constelação, para a resolução dos conflitos familiares. Nesse sentido, no trabalho de Bert Hellinger, nós vamos ver um entendimento desse terapeuta de que os problemas que nós passamos, eles têm invariavelmente as origens situadas na história ancestral ou das gerações anteriores da família do cliente. Então vejam, e nós já falamos também sobre isso, né, em um vídeo anterior, vale a pena você rever para poder estar bem sedimentado,
a grande diferença que nós vamos observar entre o meu método e o do Bert Hellinger, talvez uma das grandes diferenças, seja exatamente esse pressuposto, que define uma postura, uma perspectiva completamente diferente. Ou seja, Bert Hellinger vai não só aplicar as constelações em conflitos familiares, mas o entendimento de Bert Hellinger é que a família se organiza por uma ordem, que ele chamou de ordem do amor, o que é extremamente coerente, o que é extremamente significativo e observável nos problemas familiares, e que os problemas das pessoas surgem exatamente quando essa ordem do amor ela sofre algum tipo de distorção, e aí ele vai estudar então vários tipos de situações, emaranhamento, desequilíbrio entre dar e receber, a questão do pertencimento, do excluído, uma série de conceitos e princípios que Bert Hellinger observou especificamente no sistema familiar. E com isso, ele foi utilizar e aproveitar o potencial da constelação que trazia à tona essa dinâmica inconsciente para identificar onde estavam os nós, né? Os emaranhamentos, os bloqueios para que aquele indivíduo pudesse ter um fluxo, né? Pudesse reorganizar a sua dinâmica ancestral. E muitas vezes, então, a constelação, identificando na repetição de alguns padrões, ao longo, às vezes, de várias gerações, situadas, às vezes, em gerações bem distantes, das quais ancestrais que talvez o próprio cliente nem reconheça, mas a constelação acaba evidenciando, mostrando na sua própria dinâmica essa origem, fazendo, então, com que haja uma possibilidade de tornar consciente essa dinâmica, essa origem, e ao tornar consciente, promover diálogos, rituais, movimentações do sistema para reorganizar o sistema e neutralizar o efeito negativo daquele tipo de origem, reorganizando e favorecendo um novo fluxo na vida do cliente que está trazendo a questão para a gente. Então veja que essa perspectiva ela é extremamente coerente, mas, na minha visão, ao longo dos meus estudos, esses 30 anos, eu comecei a observar que isso limitava ou restringia a perspectiva a essa origem ancestral. E que é válida, e que é verdadeira. Apenas a questão de ser exclusivamente esse foco é que me pareceu e ser incompatível com aquilo que eu observava na minha prática pessoal. Mas o fato é que, evidentemente, muitas vezes, na minha prática, eu observei que, ao buscar na constelação a solução de um conflito familiar, nós vamos perceber que a dificuldade daquela família, seja a família nuclear, seja a família de origem em relação aos pais, etc., um conflito, muitas vezes, ele tem uma solução difícil, primeiro porque envolve outras pessoas. Ou seja, não depende apenas ou exclusivamente do cliente, mas das relações que ele estabelece ou que ele, de alguma forma, está inserido. Mas justamente depende dessa revisão do sistema. Por que muitas vezes é difícil essa solução? Porque às vezes são padrões inconscientes que estão sendo repetidos ao longo de tantas gerações que a gente não tem consciência desse fator. Mas ele intrinsecamente nas relações do sistema, ele está ali permeando as relações, as reações, os movimentos sistêmicos da família. E é por isso então que a constelação acaba sendo tão eficaz, muito potente na resolução desses conflitos familiares. Muitas vezes, para vocês terem uma ideia, nós vamos lidar, por exemplo, com problemas de relacionamento de um indivíduo na sua família nuclear, com a esposa, com filhos, ou com o marido e com os filhos, porque está se repetindo inconscientemente um padrão que está relacionado, por exemplo, a um tataravô que, tendo, por exemplo, tido uma ruptura de família, traz ao longo das gerações uma forma de não resolução em relação à questão de casamento, a um processo, a uma tendência, por exemplo, de desfazer relações no casamento, ou, por exemplo, a ter um tipo de padrão em relação aos filhos. E isso é muito significativo, porque muitas vezes nós vamos ver que a partir da constelação, essa tomada de consciência do que acontece no sistema, mesmo relacionada a um ancestral antigo, parece que simplesmente desfaz um padrão invisível e que muitas vezes torna aquelas pessoas reféns quase da repetição inevitável desse padrão. Evidentemente, na minha prática, a minha preocupação é o que o cliente que está fazendo a constelação, o que ele precisa transformar, que tipo de mudança
de transformação de consciência, que mudança de atitude, que mudança de visão ele precisa desenvolver na vida para que realmente ele seja o elemento que possa quebrar esse sistema, né? Mudar esse padrão, para que ele também não fique repetindo para os seus filhos e para os seus netos, etc., para a sua descendência. Então, essa preocupação, ela acaba aumentando a possibilidade de não só de compreensão, mas de solução para os conflitos familiares. Na minha prática, eu tive inúmeros casos onde, muitas vezes, um problema, por exemplo, de divórcios, de separações, de conflitos, por exemplo, em relação a um padrão de relacionamento com filhos, o medo, por exemplo, um processo de superproteção a filhos. Me lembro agora de uma senhora que eu fiz uma constelação, num processo muito sofrido de manutenção da dependência de filhas, 2 filhas, já adultas, mas ela mantinha de qualquer maneira, quase que fabricava, produzia um nível de dependência dessas filhas da sua vida. E isso já começava a ficar incompatível, começava a ficar quase que insustentável por conta do desejo razoável, compreensível dessas filhas, hoje com 20 e poucos anos, quase 30 anos, quererem então ganhar liberdade, de ter uma certa independência sem a experiência de sofrimento dessa mãe. Então, uma relação bastante tóxica, bastante complicada. E nessa constelação, nós vamos ver o medo dessa mãe de se desfazer e de se desligar e deixar as filhas seguirem a sua vida, associada a uma ancestral vinda da linhagem da mãe dela, onde havia uma perda de contato com os filhos, onde tem uma história de separação, de abandono de filhos, trazendo então toda uma marca de culpa, de abandono, de um núcleo de exclusão, que naquele momento aquela mulher sofria, porque parece que ela tenderia a repetir esse núcleo de abandono, num nível de conflito bastante significativo. A partir do momento que nós trazemos isso na constelação, esse núcleo de abandono ele é compreendido, esses antepassados eles são harmonizados nas suas relações, nas suas decisões e se restabelecem a ordem do amor, nós vamos ver então essa mãe tendo condições de fato de olhar, de abençoar, né, vamos dizer assim, o caminho dessas filhas, compreendendo, e aí não é uma questão de razão, mas tendo uma sensação, uma experiência que de fato elas, se desligando delas, não estavam indo para sempre, não estavam sendo abandonadas, não estavam sendo excluídas, estavam apenas entrando numa outra etapa da sua vida, das suas vidas, onde precisavam então ter essa autonomia, essa independência. Vejam, você que está buscando um programa de desenvolvimento pessoal, que quer uma transformação da sua vida pessoal, assistir uma constelação como essa, mesmo que nós não tenhamos o mesmo tipo de núcleo de abandono, faz com que a gente tenha uma tal ampliação sobre o drama humano, sobre o drama de como as famílias funcionam, como o amor e as relações amorosas dentro de uma família podem muitas vezes ser afetadas, que nós trazemos para nós, reverbera em nós, que às vezes estamos assistindo a uma prática real, um tipo de tomada de consciência que promove muitas vezes mudanças significativas no nosso problema familiar, mesmo que ele seja diferente. Esse é um aspecto muito intrigante da constelação e que muitas pessoas que passam pelo programa de vivências assistem, vivenciam, percebem, se emocionam e os seus problemas são diferentes, mas depois vêm e relatam para nós uma mudança, de alguma forma, na perspectiva do seu problema por conta de uma tomada de consciência a partir de uma série de experiências transformadoras que passaram num programa de vivências como o nosso. Dentro, então, da constelação sistêmica transpessoal, a diferença vai ser que, com o pressuposto que eu tenho no meu método de não considerar exclusivamente a origem ancestral, mas incluindo a origem ancestral, como você sabe, da perspectiva transpessoal que eu trabalho, nós podemos considerar, então, as várias origens para o conflito familiar. A aplicação e a vivência da constelação vai trazer naturalmente a possibilidade de nós identificarmos do psiquismo do cliente, trazer na constelação a verdadeira origem daquele conflito familiar. Porque, por outro lado, algumas vezes o conflito familiar não vem por conta de um antepassado.
no tipo de constelação que você vai vivenciar comigo, você vai ver que muitas vezes o problema ele vem de um tipo de conflito individual do próprio cliente, que ao lidar com pessoas daquela família, estabelecem e mantém um tipo de conflito. E muitas vezes o que o sistema, o que a constelação vai mostrar é a necessidade do meu cliente poder promover uma mudança em relação a algumas pessoas, promover uma transformação, por exemplo, na sua maior flexibilização, na sua maior tolerância, numa mudança de perspectiva onde ele pode desenvolver um nível de perdão, de maior, enfim, compreensão, e isso sim é que seja o elemento para a modificação do sistema que o cliente traz como um conflito, não necessariamente associado a uma questão do passado daquela família. Essa é a grande diferença, ou seja, por isso que algumas pessoas falam que ficam na dúvida, não entendem. Quando eu falo dessa forma em relação ao trabalho do Bert Hellinger, vejam que eu não estou negando a qualidade, pelo contrário, imagine, mas incluindo a contribuição do Bert Hellinger numa perspectiva que, além da família, coloca outras possibilidades. Mas o trabalho do Bert Hellinger é um trabalho de fôlego, é um trabalho que tem uma consistência enorme, só que com um pressuposto que difere do meu. Agora, em termos de aplicação, de lógica, do entendimento do sistema familiar, Bert Hellinger tem um trabalho incomparável. A única questão para mim, na forma de observar, é que muitas vezes a prática demonstrou a possibilidade de outras origens que não a familiar. E isso, então, não invalida, apenas mostra uma diferença de abordagem. Vindo, por exemplo, algumas vezes, aquele conflito familiar da história do próprio indivíduo, da história individual daquele indivíduo, e não necessariamente da família, até porque, senão a gente poderia pensar que nós teríamos pouca liberdade. A partir do momento que a gente nasce numa família, nós estaríamos condenados a repetir um padrão só porque nascemos naquela família. A minha pergunta é, por que esse cliente é que está identificado com esse padrão familiar, que às vezes não se repete em todos os membros da família? Essa identificação apareceu para mim sempre como sendo algo da característica do cliente, da pessoa que está ali fazendo a constelação comigo. É por isso que eu abordo então a questão do caráter, daquilo que caracteriza a nossa forma de ser e de pensar. Eu tenho observado então que é essa característica que faz com que a gente se afinize com esses padrões, independente se ele vem da família, se ele vem do passado dele. É esse padrão que precisa ser tornado consciente para que o cliente, então, possa promover e aí, então, ele mudando, o sistema muda. Na medida que ele toma consciência, o sistema assume uma outra dinâmica, porque se nós participamos do sistema, nós somos corresponsáveis desse sistema. A nossa interdependência faz com que a gente influencie o problema que a gente reclama. Quando então o meu cliente toma consciência disso e ele amplia a consciência em relação ao problema, há uma natural desorganização e uma reorganização para um outro patamar. Às vezes, então, por isso parecendo tão mágico, tão milagroso, não tem mágica. O que tem é que há um processo, quanto maior é o processo de tomada de consciência do meu cliente, maior é o efeito, a possibilidade de um efeito no sistema, trazendo mudanças de relações muito significativas em relação ao passado recente. Então, a grande diferença, aqueles que vão aprender esse método comigo, e vocês vão aprender a técnica, como é que a gente faz essas intervenções, esse trabalho de processo, tem a ver com essa perspectiva, com esse pressuposto de uma aplicação, então, mais abrangente. Para aqueles que vão, então, fazer o programa de vivências, você vai ver que ao vivenciar uma constelação de um conflito familiar, na aplicação de um conflito familiar, muitas vezes a gente vai ter histórias familiares extremamente complexas, com segredos, né? Eu tinha recentemente uma constelação muito interessante sobre uma herança. Heranças normalmente também são aplicações muito interessantes da constelação, onde o conflito familiar foi enorme por conta de uma desunião, um tipo de desavença por conta das questões que envolvem partilhas, etc. E a cliente traz essa questão da herança. Quando a gente aplica a constelação no meu método, a gente vai ver que o fundamento daquele conflito familiar gerado pela herança não eram as relações anteriores daquela família, mas o fato de aquele que tinha sido o gerador da propriedade, dos bens que estavam hoje sendo divididos, tinha um segredo na sua vida em relação a um crime que tinha cometido, que estava influenciando todo o desdobramento daquela herança. Então vejam,
a partir do momento que a gente está aberto e aplica a constelação para que a constelação nos mostre, nós podemos nos surpreender com coisas que nem o cliente sabia, só depois é que ela foi confirmar que de fato tinha havido aquele crime e o antepassado tinha sido suspeito do crime, mas depois não deu nada e tal, confirmando na constelação algo que nem o cliente sabia, como um segredo que foi aquele que desbloqueou para que então o processo de herança e da divisão dos bens pudesse então seguir um fluxo normal, ainda muito complicado, mas sem agora aquele bloqueio onde tudo estava parado, nada dava certo. Mas porque a gente estava aberto a poder identificar, dentro até dessa questão familiar, mas o que realmente era o bloqueio daquele processo de herança, por exemplo. Então, esse que era o objetivo desse vídeo. Depois eu vou começar a mostrar para você, não só aqueles que querem fazer a formação e querem aprender a fazer a constelação, mas para aqueles que querem passar, que têm problemas de conflitos familiares, a possibilidade de passar por uma série de vivências, onde algumas delas a gente vai abordar questões familiares e que você pode perceber a possibilidade de uma transformação desses conflitos a partir da constelação sistêmica transpessoal. Espero que você tenha gostado. É uma abordagem geral para que você possa entender a forma de trabalho nessa aplicação e veja então nas próximas aulas as outras aplicações que a gente pode ter da constelação sistêmica transpessoal, ok? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, tchau!